Meu nome é Adrian Gurza Lavalle, eu sou professor do Departamento de Ciência Política e vice-diretor do Centro de Estudos da Metrópole, também pesquisador do Centro de Estudos da Metrópole, e vou falar especificamente da nota técnica 3, produzida pelo Centro de Estudos da Metrópole. A nota técnica número 3 faz parte de um conjunto de notas técnicas produzidas pelo CEM, Centro de Estudos da Metrópole, a propósito do Plano Diretor Estratégico, com o intuito de informar a discussão e ajudar a subsidiar uma avaliação mais criteriosa daquilo que foi conquistado ou atingido pelo plano diretor estratégico atualmente vigente, de modo a decidir tomar decisões mais informadas para o novo plano diretor. Especificamente esta nota técnica, que é a nota técnica 3, ela lida ou aborda a participação no plano diretor estratégico. Ela compara, na nota técnica comparamos, o processo de revisão do plano diretor realizado na gestão Kassab e o processo de revisão do plano diretor realizado na gestão do Fernando Haddad. No caso da gestão do Kassab, prefeito da cidade de São Paulo entre 2006 e 2012, no caso de São Paulo, prefeito do Fernando Haddad, prefeito da cidade de São Paulo entre 2013 e 2016. Em ambos os casos houve revisões. Então, o Plano Diretor Estratégico é uma lei municipal. Essa lei municipal é um instrumento básico de planejamento de política urbana, em que todos os aspectos relevantes da política urbana são regulados: uso do solo, mobilidade, transporte, e tudo aquilo que tem a ver com a política urbana é regulado nesse Plano Diretor Estratégico. E ela é uma lei que é obrigatória pelo Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade é uma lei, a Lei 10.257, que regula o capítulo da Constituição sobre política urbana. No capítulo da Constituição sobre política urbana, especificamente nos artículos 182 e 183, dispõe-se que os municípios com mais de 20 mil habitantes devem produzir um plano diretor estratégico em que a participação da população é mandatória. Esse plano diretor estratégico também, conforme aquilo que é estipulado no Estatuto da Cidade, deve ser revisado a cada 10 anos e orienta a política urbana desses municípios com mais de 200 mil habitantes durante uma década. No caso específico de São Paulo, a regulação supõe uma revisão intermediária, de modo que, para além do desenho de um novo plano diretor estratégico, ou PDE, a cada década, a cada 6 anos aproximadamente, passando do 5º ano para o 6º, às vezes começando no 7º ano do PDE, se inicia um plano de revisão para informar posteriormente o novo plano diretor estratégico realizado no final do desenho. Então, no caso do Kassab, trata-se de uma revisão. O primeiro plano diretor estratégico, no caso da cidade de São Paulo, foi produzido na gestão da Marta Suplicy, cuja prefeitura foi de 2001 a 2005. O início do processo foi em 2001 e o plano diretor estratégico foi aprovado em 2002. Alguns anos depois, já na gestão de Kassab, correspondia fazer a revisão, e a revisão foi feita no ano de 2006 e procurou ser aprovada ao longo do ano 2006, começo de 2007, procurou ser aprovada no ano de 2007, por motivos que esclarecerei, não foi aprovada. Então, essa revisão, de fato, ela acabou não revisando, não produzindo modificações no plano diretor estratégico. E a nova revisão, mas neste caso não uma revisão intermediária, mas a produção de um novo plano diretor estratégico, foi realizada na gestão do Fernando Haddad, iniciou em 2013 e em 2014 foi aprovado. Atualmente estamos em um momento de revisão do plano diretor estratégico e essas notas técnicas exatamente visam contribuir a entender como deveria funcionar ou a subsidiar esse processo de revisão, né?
Então, a participação CASAB, ela produz uma participação que é produto dos processos implementados, muito baixa, e não há dados específicos sobre a participação das 31 audiências, porque ela não foi registrada oficialmente. Então, para além de ela não ter sido considerada, dados os efeitos da ação civil pública, também não sabemos qual foi a composição dessas 31 audiências. No caso da gestão Haddad, a participação foi organizada em 5 fases. Houve uma primeira fase de avaliação temática, que foi para orientar o debate sobre os principais temas que compõem o plano diretor estratégico. Foram 9 audiências temáticas. As características das audiências temáticas é que elas não são territoriais, concentram atores interessados em pensar determinados problemas transversais ao território. Essas 9 audiências temáticas foram realizadas e permitiram, essas 9 audiências temáticas permitiram a participação de 2.063 representantes da sociedade civil, e elas foram organizadas, inclusive, mudando a estrutura do que seria uma audiência mais tradicional, em que você tem o palco, as autoridades e depois os participantes. Neste caso, a mudança, eliminou-se o palco e se produziu, digamos, um processo que, pelo menos do ponto de vista da disposição espacial dos elementos de apoio à audiência, era totalmente horizontal, todos os participantes no mesmo nível, esses 2.063 participantes. A segunda fase, ela foi composta por audiências presenciais, uma audiência por subprefeitura, quer dizer, 31 audiências. Essa segunda fase, então, introduziu o território e as necessidades e demandas territoriais. Dentro das 31 audiências, houve uma especificação do método específico de organização da participação da população nelas. Utilizou-se uma metodologia de mini-grupos, separaram-se os participantes, discutiram especificamente, depois teve agregação geral ou conciliação geral dos subsídios produzidos por esses mini-grupos, e houve uma presença importante de cidadãos, como a gente verá logo a seguir na apresentação dos gráficos dessas 2 fases da gestão do Fernando Haddad. Houve, finalmente, uma quarta fase, em que participaram 1.421 pessoas, com uma queda perceptível em relação a primeira fase, que teve mais de 2.000 pessoas participando, e, finalmente, audiências de conclusão. Então, esse processo, tal e como funcionou, impulsionou consideravelmente a participação com uma magnitude muito maior do que aquela que ocorreu na gestão CASAB, como podemos ver. Então, como podem apreciar no gráfico 1, que mostra a distribuição, a composição da participação na primeira fase das audiências públicas na gestão Haddad, a participação se concentra na cidadania, mas é uma participação com 16% de cidadãos. Lembrem, essa primeira fase é composta por audiências temáticas, de modo que há uma menor presença territorial, o que, como a gente verá, diminui um pouco o peso dos cidadãos. Mesmo assim, temos 16% de participação de cidadãos, uma parte importante de participação de atores vinculados ao Poder Executivo, 19% de atores vinculados ao Poder Executivo e 11% de atores interessados nas temáticas específicas, nesses temas transversais, que correspondem a atores dedicados a estudar e avaliar as políticas relativas a esses temas, como podemos ver aqui, com uma presença de 11% das universidades, 6% do terceiro setor. O resto da composição tem contribuições muito menores de diferentes segmentos da população e da sociedade civil, movimento de moradia, 5%, empresários, 5%, associações de bairro, 3%, sindicatos, 2%, e poder judiciário, 6%, com uma participação muito menor de partidos políticos, de 1%. Essa é a primeira fase. A segunda fase, que muda
expandindo as audiências ao longo do território da prefeitura, tem uma composição diferente. Essa segunda fase ampliou consideravelmente a presença de cidadãos, exatamente porque aumentou o número de audiências e essas audiências foram distribuídas no território. Então, neste caso, o volume maior de participantes são cidadãos. A presença do Poder Executivo se mantém proporcionalmente na mesma magnitude que na primeira fase, e aumenta consideravelmente a presença de atores da sociedade civil que têm atuação territorial, tipicamente ou notadamente o caso do movimento de moradia, que tem uma presença que compõe 15% da participação nessa segunda fase, nas 31 audiências da segunda fase. As associações de bairro também aumentam a sua presença pelo mesmo motivo, sua associação ao território, a presença em territórios específicos e demanda de natureza territorial, e outros atores mais transversais diminuem consideravelmente sua presença, como vocês podem ver, a universidade reduz sua presença a 1%, terceiro setor se mantém mais ou menos, cai um pouco, partidos políticos mantêm a sua presença em 1%, e outros movimentos aumentam a sua presença. Então, a participação ela é feita, digamos, do processo que visa estimulá-la e que facilita essa composição. O que nós podemos aprender com as notas técnicas, com essa nota técnica dedicada à revisão do plano diretor estratégico, é que existem falhas ou deficiências que precisam ser sanadas e algumas recomendações que podem contribuir a saná-las. Então, as ausências ou falhas podem ser resumidas basicamente em 3 pontos. Primeiro, não existe, no caso do município de São Paulo, procedimentos legais previstos para a revisão, o que significa que cada gestão pode fazer uma interpretação conveniente daquilo que ela considera deve ser o processo de revisão. Também não existem indicadores que orientem a avaliação do plano vigente, do plano diretor estratégico vigente, isto é, não existem indicadores que orientem a avaliação da execução do plano diretor vigente, o que traz consigo um conjunto de riscos elevados, porque não há garantia de que o novo plano diretor, de fato, será informado a partir daquilo que já será informado com os avanços produzidos pelo plano diretor que está vigente. Tampouco a previsão institucional específica no que diz respeito a como a participação deve ocorrer na revisão. Então, dadas essas 3 lacunas, a ausência de procedimentos legais, a ausência de indicadores e a ausência de previsão institucional específica sobre a participação, os riscos associados aos processos de revisão são elevados porque abrem um espaço enorme de discricionariedade em que cada gestão pode definir reformas sem compromisso com o aprimoramento dos planos diretores vigentes. Cada gestão pode definir o que significa participação e como implementá-la. Então, dadas essas lacunas, seria recomendável, em primeiro lugar, regular a participação envolvendo a revisão dos planos diretores estratégicos, de modo que seja preciso dizer como e com que métodos a participação deve ocorrer, se ela deve ser descentralizada, se ela deve ocorrer ao longo de vários dias, que métodos específicos devem ser utilizados para produzi-la. Não basta dizer que são audiências podem ser realizadas de forma muito diversa, não basta dizer que é preciso consultar a população, é preciso especificar os métodos, os tempos e os processos. Certamente ajudaria nessa regulação evitar a concentração em poucos atos e em regiões centrais, porque isso inibe a participação da população, e seria desejável combinar diversos instrumentos participativos de modo a facilitar a participação de segmentos distintos para os quais diversos instrumentos são mais ou menos adequados. A duração da participação também seria recomendável que não fosse concentrada em poucos dias, em dias de semana e às noites,
seria desejável que ela fosse espalhada, digamos, distribuída num conjunto razoável de dias com horários diversos, de modo a permitir a maior participação da população. E, finalmente, a última recomendação é que seria altamente desejável aumentar a transparência quanto às escolhas finais da administração em relação ao processo participativo. Isto é preciso prestar contas sobre o que foi incorporado e por que aquilo que foi incorporado foi ou não mudado e por que aquilo que não foi incorporado não foi incorporado, de modo que essa prestação de contas possa informar a população dos resultados da participação, e a única forma de a participação manter o interesse da população é se a população perceber que ela tem alguma efetividade. E sem transparência no processo de incorporação dos resultados da participação, não é possível perceber quão efetiva a participação é e, portanto, a população não tem como saber o quanto tempo e esforço que ela investiu nesse processo produziu os resultados ou não que ela esperava. Fica aqui o convite para vocês lerem a nota técnica, e não apenas essa, as 16 notas técnicas produzidas até agora pelo Centro de Estudos da Metrópole, das quais 3 delas ou 4 delas dedicam-se a avaliar diversos aspectos da participação na revisão do plano diretor.